Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você encontra a gente no X sobre @medtrainingpod de podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre cérebro, um órgão negligenciado na estética e longevidade. E eu ousaria dizer na performance também. Comigo tenho Cecília Isick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Hoje a gente vai falar do negligenciado cérebro, o coitado, que é posto absolutamente de lado em tantas situações da vida em que ele deveria ter sido utilizado. E que normalmente acaba mal. Eu fiquei pensando, eu acho que vale a pena um episódio só para falar de cérebro na carreira esportiva e de treinamento. Mas né, que existem Fica para o outras próximo. coisas. Vamos abrir aqui os ramos desse assunto, porque é muita coisa que a gente pode citar, né? Baseado no que a gente vê de prática por aí que acontece com as pessoas. Depois de ouvir esse episódio, comenta se você quer que a gente faça uma parte 2 dele, falando mais voltada a esportes e questões de afim, nessa longevidade esportiva. Porque o nosso amiguinho cérebro, né, que teoricamente tudo organiza para a gente, seja no nível subconsciente, seja no nível de consciência, não raras às vezes é o mais negligenciado quando a gente fala de partes de corpo, né? Seja uma abordagem fisiológica anatômica, né? São raríssimos os check-ups cerebrais que as pessoas fazem, seja uma questão de neurotransmissores. E neurotransmissores são fundamentais para o cérebro exercer as funções dele, né? Seja desde um neurotransmissor de um neurônio motor para ir lá e mandar sinal para o seu músculo mexer, seja, por exemplo, para você achar graça numa piada ruim que eu faço num story do meu Instagram ou um meme no Med Training Podcast no X. Então, eles não só regulam, né? Os neurotransmissores não só regulam as nossas emoções, como regulam o funcionamento do cérebro e como ele lida com estímulos do ambiente e a maneira com que isso vem sendo negligenciado, e aí entra no primeiro ponto de choque, não só pelas pessoas, mas pela própria medicina, né? Porque hoje em dia, por exemplo, se você tem... Vou dar um exemplo que eu vivi. Quando eu fiz mestrado, se você tinha insuficiência cardíaca, você estava com pelo menos 40% de chance de morrer em 5 anos. Se o seu diagnóstico era insuficiência cardíaca, independentemente do grau, 40% de chance de morrer em 5 anos. Hoje em dia, já se coloca 20 anos. Por quê? Porque surgiu uma classe de medicamentos. Por quê? Porque a extensiva pesquisa, capacidade diagnóstica, hoje você consegue entender e ver como o seu coração está contraindo, como ele contrai das diferentes formas, em tempo real, para de maneira muito precoce pegar qualquer alteração e muitas vezes já iniciar medicamento que vai te dar uma sobrevida praticamente normal, como se você nunca tivesse tido problema. Mas o cérebro já não tem essa sorte. O cérebro não tem caraças nenhuma. Assim, a gente ainda tem muita coisa no escuro em relação ao cérebro. E você falou sobre como o cérebro é agente, né? Ele é ativo na produção de neurotransmissores, no comando das ordens ao nosso corpo, mas o cérebro ele também tem que ser treinado.
Sim. Mas E ele só para pode ser treinado. Então, a levar gente vê que... minha fala. analogia, né? Você tem esse brutal exame no coração. E no cérebro, você tem uma ressonância comum de repouso, uma tomo comum de repouso, e talvez, às vezes, com alguma área sendo ativada conforme emoções, e você tem o equivalente ao eletrocardiograma, que é o eletroencéfalo, né, que está mais ao alcance do povão. Ou seja, você tem muito pouca medicina diagnóstica de alto desempenho disponível. Não é Dr. House, né? Outro exemplo todo comum mundo também é o que a gente tem em relação a câncer de mama, capacidade de detecção, e câncer de próstata. Você tem mortalidades semelhantes, mas o que você tem em câncer de mama é muito superior ao que você tem em câncer de próstata, hoje em dia, ainda, né? Em capacidade diagnóstica, em exames avançados, em terapêutica, né? Então, são situações que o cérebro fica aquém, né? Em todas as suas... todos os seus espectros, seja de uma abordagem neurológica, anatômica, seja da sua abordagem neurotransmissora, que aí a principal funcional, né? delas, Elétrica e química e hormonal. A química, principalmente, a principal área de conhecimento é a psiquiatria que lida disso. E é muito... o arsenal que o médico psiquiatra tem na mão é extremamente limitado, né? Ele tem uma série de... A psiquiatria é basicamente estudar a bula de 40 remédios. Olha, e mesmo assim não é fácil. Eu tenho problemas com a psiquiatria no geral, né? Assim, quando você perde pessoas queridas por suicídio e uma série de coisas assim, e em casos pessoais, às vezes você é obrigado a correr atrás do conhecimento para poder discutir com um especialista algo que, né, não deveria ser o caso, mas... E ter subdiagnóstico, ter diagnóstico errado por anos e ter uma série de coisas assim, dá um certo desprazer, mas o meu desprazer não é no sentido de eu gostaria que isso terminasse. Eu gostaria que a psiquiatria e os médicos que se dedicam a isso fossem para esta área munidos de um sentimento de mudança, do sentido assim, vamos criar padrão ouro de diagnóstico para as coisas. Porque você olha o DSM-5, por exemplo, e coloca o espectro autista por exemplo, numa gama de sintomas que tudo vira autismo. Ou tudo vira tal doença, porque tem um espectro. E isso precisa acabar urgentemente. Eu não estou dizendo que precisam acabar com o autismo, curar o autismo, mas precisam ter critérios diagnósticos e subdiagnósticos muito claros para que as intervenções que sejam feitas neste órgão sejam cada vez mais assertivas, para que, com isso, nós tenhamos maior adesão a tratamento. A gente precisa de uma menor tolerância ao achismo. Tem que haver uma busca maior e uma intolerância a esse diagnóstico que você pode ser, pode não ser, a gente tenta com remédio. Você não pode ficar mais aberto. Você não pode se dar ao luxo de ver todas as áreas da medicina evoluindo com exames, com tecnologia, mas você pega aqui, faz esse checklist, se tiver 5 pontos dos critérios maior e 3 pontos do critério menor, aí a gente fecha o diagnóstico. Não dá para a gente só se contentar com isso, porque a mente humana é muito substrata. Não, vamos tentar cada vez mais tornar isso palpável e físico e quantificável, né? Antigamente não tinha grandes coisas
de exame, mas aí agora já tem mais exame para fazer de Parkinson, de Alzheimer. Isso tem que continuar sendo pressionado para chegar nas outras questões neuropsiquiátricas. E eu gosto muito disso, Hugo, que hoje em dia a gente use o termo neuropsiquiátrico. Não há mais diferença, né? Não só um psiquiátrico, não só um neurológico, um neuropsiquiátrico, porque não me faz sentido, falando como médica mesmo, não me faz sentido que você diga que alguém tem um problema de foro psiquiátrico, como se isso não tivesse participação neurológica. Para mim, isso não faz sentido. E se você amplia a janela temporal, né? Por exemplo, o que acontece com um bipolar não tratado ao longo dos anos? Demência. E a demência é quantificável pela neurologia, né? Você tem morte neuronal. E aí você quantifica, né? Então, está interligado, porque ela está acontecendo, a gênese está acontecendo. Ela só ainda não é macro visualizada por falta de acurácia dos exames atuais. É igual falar cardiovascular. Por falta de precisão, né? A gente fala doença cardiovascular. Por quê? O coração não bate vazio. Porque estão juntos, né? O coração não bate sozinho jogando sangue para lugar nenhum, né? Não vai fazer isso muito tempo, pelo menos. Ele precisa jogar para algum lugar e esse lugar é dependente do que o sangue está sendo jogado. Então não tem muito para onde correr. Não dá para olhar isoladamente, né? E aí a gente está falando que as pessoas têm sistemas neurológicos e têm psique, né? A psique humana, que é a personalidade, a apresentação da nossa individualidade, ela está ligada ao nosso neurológico, assim como está ligada com todos os nossos outros sistemas, porque uma coisa influencia na outra. E a gente vê um enorme descaso em relação a queixas neuropsíquicas. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa tal coisa, e é por isso que eu não consigo me manter na academia. E aí eu como e eu engordo, ou então eu não consigo comer de jeito nenhum. E isso o médico ouvir essa parte e simplesmente jogar uma bupropiona na receita, né? Eu vou fazer um implante aqui de bupropiona em você agora, que é para lascar de vez, né? É bupropiona sem motivo e o implante para ganhar dinheiro. Você vai entrando numa seara muito perigosa, que é você querer mudar o corpo da pessoa e a forma como ela se comporta, ou negligenciando uma queixa neuropsíquica, ou enfiando qualquer coisa como se aquilo ali estivesse resolvendo a queixa neuropsíquica. É só dar um remédio. E fica por isso mesmo. E isso eu acho uma receita para derrota. Você tem os distúrbios mais comuns associados a treinamento físico, né? Que é a vigorexia, a dismorfia corporal. Né? Isso são quase que específicos, né? Porque assim, as pessoas dependem de atividade física para isso. Você tem um outro grave também que normalmente leva as pessoas a se exercitarem até o ponto que é bulimia e anorexia, né, que estão ligados, de certa forma, a uma busca exagerada por esse dismorfismo. Mas você tem uma série de outras doenças neuropsiquiátricas que impedem a pessoa de começar, ou que faça ela falhar muitas vezes e desistir do processo. Isso. Né? E muitas vezes elas estão associadas à obesidade, a sedentarismo, à incapacidade de seguir regras e que deveriam ser tratadas porque o processo de atividade física ou as questões estéticas vão impactar diretamente. Seja a questão de dismorfia, às vezes de procedimentos estéticos. Cara, tem pessoas bonitas deixando de ser bonitas para ficar com cara de igual a todo mundo que fez procedimento estético
e achando que está melhor. Quando qualquer olhar de fora olha e fala assim, não está. Sim. Né? Eu tenho conhecidos, não vou dizer para não chegar próximo, né? Com grau de parentesco, assim, que, cara, sempre foi bonita, continua bonito, só que bonito com cara de procedimentos. E eu acho isso um pecado, porque assim, não envelheceria feio, sabe? Não seria uma pessoa feia e envelhecida, mas está se tornando um escravo de procedimento por falta de olhar no espelho e dizer, cara, tá legal, por falta de se aceitar muitas vezes. Por olhar a imagem do espelho, não ficar satisfeito e buscar algo que não é mais uma melhora. Esse é o problema. É Né? muito complexo isso, porque... E não adianta falar assim, desculpa, e não adianta me falar que a estética muda com o tempo, cara, porque você tem um bico de pato na boca, não vai ser bonito em nenhuma geração, você me desculpa. Né? Continua virando meme. Tem mulheres bonitas parecendo homens travestidos por causa de procedimentos estéticos. E ninguém está falando nada. Isso é notadamente um problema neuropsiquiátrico. Exato. E isso é muito complexo, porque de onde vem o desejo de mudança? Estética é uma coisa, em parte, individual e, em parte, social, mas uma parte é neurológica também. Existe estudo mostrando que o nosso cérebro procura certos padrões para considerar uma coisa bela. Independente de... eu estava vendo isso, inclusive, sobre uma página de arquitetura, falando sobre a arquitetura modernista, que é aquele bando de caixa de sapato. Nós Aquilo buscamos padrões de beleza e eles existem de fato. Eles existem de fato. E é muito engraçado, porque de tudo que a gente falou até agora, isso até encaixa, porque um dos fundadores da escola modernista das caixas de sapato era autista. E um cérebro autista pode olhar para o que é belo e não o interpretar desta maneira, determinados tipos de autismo, né? Não todos. Autismo é realmente um espectro muito complicado e muito complexo. Falando nisso faz todo sentido, bicho. Porque o modernismo olha as linhas retas, né? As caixas de sapato e... Cara, é utilidade. Isso, exato, é utilidade. Simples, né? É útil. Né? Uma caixa é útil, você guarda um monte de coisa dentro de uma caixa até e tá tudo bem. Agora, dizer que isso é bonito é outra história. E aí, um desses criadores, eu não lembro o nome do cara, mas enfim, tava lá o estudo, esse cara, um dos criadores desse gênero modernista da caixa de sapato de concreto e vidro, era um autista. E quando as pessoas olham as imagens de casas e cenários, aquele paisagismo de casas clássicas, aqueles modelos espanhóis, italianos, enfim, as outras arquiteturas que têm aquelas linhas e curvas, o cérebro aciona outras áreas do que a gente considera belo e confortável de olhar. Então tem toda uma questão neurológica também na busca pela beleza. Sim. E aí a gente entra na questão da autopercepção do ser humano de alto valor. Por exemplo, uma menina que se acha feia, que tem baixa autoestima. Pode ser que por algum caminho torto de pensamento, ela chegue à conclusão que se ela tivesse o nariz empinado, metade dos problemas dela acabavam. E aí ela ia ser uma pessoa digna. E ela põe aquilo ali na cabeça e quer empinar o nariz. Se ela achar um médico de boa índole que olha e fala, olha, se você empinar o seu nariz, você vai ficar muito esquisita e eu não vou fazer isso em você. Ela não vai conseguir fazer o procedimento. Mas hoje em dia, eles fazem. Basicamente qualquer coisa é feita. Tá na narrativa, né? Afinal de contas, hoje é tudo liberdade. Você pode tudo porque senão você é um coitado. E a gente não pode mandar nos sentimentos da pessoa, que é opressão. Quando tudo que aquela pessoa precisava era ouvir, não, você está delirando, isso é coisa de maluco, e você tem que procurar um psicólogo para falar sobre esse teu delírio com o nariz empinado.
Era isso que a pessoa precisava ouvir, porque lá no fundo ela tem um problema de autoaceitação, ela tem uma imagem distorcida dela mesma, e o nariz dela é lindo. É um nariz de Gisele Bündchen. Então, assim, o nariz dela é bonito, a cara é bonito, tá tudo ali simétrico, os outros olham e acendem as luzes neurológicas do que é belo, mas a pessoa tem um problema X neuropsíquico que ela não se percebe bela por 1000 motivos. Quem paga o pato é o nariz. E o que acontece é que a gente tem pulado essa etapa. Eu quero ter 500 ml de peito de cada lado e eu vou fazer. Nossa, mas você sempre foi petite, você sempre foi franzina, não faz sentido nenhum botar meio litro de mama de cada lado. Mas eu quero. Tá bom, então vai lá e faz e fica deformada. Acho que quando começaram aqueles implantes de mama lá nos anos 90, foi um circo dos horrores, lembra? E aí depois a busca pelo belo virou um circo, e a questão da estética hoje tem sido outro circo com o uso de hormônios, e pessoas completamente despreparadas para fazer uso de hormônios, porque elas não conseguem nem colocar ordem na própria vida. Não conseguem manter um regime de treinamento disciplinado nem por 6 meses, não conseguem seguir um regime de alimentação disciplinado nem por 6 meses, e não conseguem aceitar o fato de que vai levar 5 anos para chegar no corpo que quer chegar. Virou o iFood, o Amazon em 24 horas, Sedex 10, eu quero hoje. É uma ansiedade doente com uma perspectiva e expectativa que não são realistas. E quando você está querendo coisas fora da realidade, completamente desproporcionais, você tem sim um problema neuropsíquico a ser avaliado. E até Você tem que ter um ajuste de realidade. Fora da realidade, no sentido da terminalidade da vida, né? Indo um pouco mais profundo. Né? Essa tentativa infinita de mascarar o envelhecimento, né? De parecer mais novo, ele esconde algo muito mais profundo, muitas vezes, que é a negação da sua própria final de vida. A negação da tua humanidade. Você é humano. Da sua terminalidade. Uhum. Normalmente são pessoas que costumam fazer péssimas escolhas de sucessão patrimonial, por exemplo, né? Porque não fazem nenhuma, né? Porque não vai acontecer comigo, não vai nada, de repente morre, né? Como assim? Eu sou jovem ainda, né? Então tenho muito a viver. Não planeja a própria terminalidade, não entende isso, né? Gasta tempo tentando evitar isso, quando deveria gastar tempo construindo um legado que seja maior que a tua vida, né? Eu acho que esse é a grande sacada do ser humano, é você construir um legado que seja maior que a sua vida. Isso pode ser construído de diversas maneiras, né? E aí as pessoas escolhem isso, né? Ou podem escolher dentro de uma série de coisas. Você pode empreender algo grandioso, né? Você pode criar uma família e passar os teus valores adiante. Você pode criar ou aprofundar esse conhecimento, ensinar ele para outras pessoas e assim perpetuar eles. Você pode fazer um pouquinho de cada uma dessas coisas. Você pode cuidar de pessoas e entender certas coisas. A Cecília não gosta muito disso, mas eu gosto muito de conversar com idosos. Acho que assim, eu era uma criança que conversava com pessoas mais velhas,
porque eu achava as crianças e as coisas da minha idade entediosas porque elas não sabiam as coisas. E adultos sabiam as coisas e eu queria saber as coisas. Então, isso sempre me levou a dialogar com pessoas mais velhas. E entender, né, assim, no final da vida, o que realmente importou, o que realmente pesou nas coisas, te dá uma noção do que é grandioso para as pessoas que te acrescenta muito. Não estou falando que você precisa gostar de conversar com velhos na pracinha, não é isso. Mas, às vezes, entender e saber perguntar. E assim, eu gosto de história, então, cara, recentemente eu pude perguntar para alguém que estava na França durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, como é que foi? Né? Então, não vai ter relato mais próximo do que isso. do que alguém que viveu, né? Assim, eu já pude perguntar para idosos como é que foi a Revolução de 1932, constitucionalista em São Paulo, né? Como é que foi essas coisas, né? Você conheceu o fulano de tal, conheci, tá? Então, assim, são coisas que te ensinam, né? Que você aprende o que é importante de uma vida, né? Por experiências dos outros, né? E aí você começa a tentar construir isso, né? Então, pequenas tradições que se tornam importantes, mas a maioria das pessoas que chegam na idade avançada, elas normalmente não gastaram tanto tempo ou colocaram isso em segundo plano e entenderam em algum momento que essa estética, a busca da estética pela estética não faz sentido, que é muito mais algo que representa ela interiormente, né? Eu sigo alguns canais também de Instagram que o cara sai entrevistando velhinho na rua aqui na Europa. E as pessoas andando na rua, 95, 96 anos, andando como, sabe, normais, assim, e perguntando conselhos e coisas assim, e essas pessoas, sabe, foca no Nenhum que é conselho é importante. passar maquiagem, né? Nenhum conselho é. Não é assim, fazer skincare e fazer procedimentos para não parecer. É uma ou outra pessoa que leva essa distorção tão tardiamente. Então, mesmo as pessoas fortes que a gente conheceu no esporte, né, mostraram lições, né? Por exemplo, o Gordon, né, é sua obrigação se manter saudável e com boa saúde. Cara, isso é uma puta lição de vida. Né? E eu acho que é uma geração assim mais antiga, e eu não converso muito com idosos porque eu nunca convivi muito com idosos e eu não tenho facilidade de naturalidade de conversar com eles pela característica familiar. Eu nunca conversei muito com idosos. Meus pais também resolveram morrer cedo, então não vai ter idoso para eu cuidar. Fiquei sem. Mas eu gosto de observar o que faltou, né? Você consegue conversar quem estava lá, quem viveu, quem não sei o quê. Eu já consigo observar o contrário. Por que todas essas pessoas aqui estão ausentes? Por que eu não tive bisavô? Por que eu não tive avô? O que meus pais também fizeram de diferente, de incomum para os dois já terem morrido antes dos 60? E eu vejo, a partir disso, coisas que são extremamente importantes e que em pacientes meus e discursos de internet, de influencers, as pessoas seguem ignorando. Uhum. E não tem muito assim a ver com passar hidratante na pele, de fato, não tem a ver com estar todo dia na academia, de fato. É uma coisa muito mais complexa e simples, que é como você deixa o seu cérebro funcionar. Para onde o seu cérebro manda tuas pernas andarem? Qual que é o caminho que tu segue? Se você está negligenciando sabidamente uma coisa por questões tuas, eu não acho importante não ser diabético, né, por exemplo, ou você está negligenciando coisas porque você simplesmente não se julga merecedor de se cuidar,
pessoas de autoestima baixa, que tomam atitudes autodestrutivas, pessoas que têm traumas e não superaram, não conseguiram sair de um ciclo destrutivo. E você também tem as pessoas que são extremamente imaturas, imediatistas, né? Normalmente são jovens, mas tem gente que chega aos 60 sendo assim também. Mas todas elas têm um problema lá neuropsíquico sobre ignorar a realidade. E aí a gente tem, inclusive, um episódio em que a gente fala sobre ignorar a realidade, né? Que é o episódio do cansaço. Uhum. E isso é um problema neuropsíquico, que é a caixa de Pandora. Tu abre aquilo ali e é a fonte de todos os males. Né? Toda a desgraça que se abate na Terra estava fechada naquela caixa que Pandora abre. E quando você vê aquela pessoa que não sabe por que não emagrece, não sabe por que não chega, não fica musculoso, aquela pessoa que não aceita que vai ter menopausa e envelhecer e ficar flácida, tu abre a caixa de Pandora e tem tanta coisa ali dentro que foi ignorada. Não estou dizendo também que todo mundo que chega aos 90 anos abriu a caixa de Pandora e resolveu todos os problemas. Não é verdade, né? A gente sabe que tem coisa que as pessoas arrastam a vida toda, mas elas tomaram atitudes... Só um pequeno parênteses, né? Muitas vezes essas coisas não resolvidas não fazem você chegar até os 90, principalmente em questão de saúde. Mas aquelas ali que chegaram mesmo com coisa não resolvida foram pessoas que deram prioridade ao que te leva a envelhecer de maneira consciente, né? Não é apenas um cadáver a se arrastar que ainda não deitou no túmulo, aquela pessoa que já devia ter morrido há muito tempo e está lá ainda, não sabemos por quê. Mas verdadeiramente viver, como o senhorzinho de 95 anos que a gente conhece que sobe muro de pedra sozinho, né? Esse é uma pessoa que acorda e fala, vou fazer tal coisa, e ele vai lá fazer, ele consegue. Enquanto tem outras de 80 que mal se levantam da cama. Então foram pessoas que chegaram até onde chegaram e estão ainda despertas porque elas deram prioridade e elas fizeram coisas que precisam ser feitas e elas sabiam que se eu não faço isso daqui, eu não sigo em frente. É uma geração que não tinha terceirização de responsabilidades como tem hoje. E eu acho que muito da ansiedade, frustração e neurose que a gente tem hoje vem pela terceirização de responsabilidades e não tem como a gente terceirizar o cérebro de vocês, né? Pesado. Mas não tem como. Eu já falei isso em consulta. Eu posso te passar todos os remédios que existem. Se você não vai seguir e tomar decisões melhores e trabalhar o teu comportamento, é a mesma coisa de nada, não serve para nada, é zero, meu trabalho é zero, não adiantou para nada, porque você não está a cumprir. Não existe, você não precisa de um remédio, você precisa de um guarda-costas atrás de você com um cacetete, porque você não se controla sozinho. E isso é um problema no cérebro enorme. Cara, eu acho que o autocontrole é um dos grandes desafios geracionais que nós estamos vivendo para pessoas que nasceram da década de 80 para frente. Concordo. Nós viemos de uma geração que nós vimos que medicou de forma inadequada a série de problemas que carregou. Então você tem fumantes, alcoólatras, né? E usuários assim de drogas, enfim, pais que fugiram, abandonaram a família. E esta geração seguinte, ela perdeu um referencial importante de família que foi se perdendo e perpetuando, mas que é a primeira geração que, por um lado, começou a admitir e falar assim, não, cara, eu tenho problemas psicológicos e quero tratar isso. E são algumas pessoas que
conseguem ter uma certa paz interior, apesar do estilo moderno de vida. Hoje, há um fenômeno forte de pessoas que notaram que o estilo de vida urbano das cidades contribuem para isso, fazendo uma mudança para campos e lugares mais afastados de centro urbano, porque hoje a importância das cidades ela não é tão primordial como ela era 100 anos atrás, tanto em oportunidades quanto em infraestrutura e uma série de coisas assim. Tem inclusive um episódio do Bloco Podcast falando disso, mostrando essa importância nos detalhes, um panorama mais econômico. Mas essa tranquilidade do campo, esse contato com a natureza, né? Eu estava vendo hoje, inclusive no X, um alface custando R$60 o quilo no Brasil. Hein? E eu falei assim, cara, se está tão caro, isso é um enorme incentivo, porque assim, alface nasce em jardineira na janela do prédio. Sim. Né? Eu, inclusive, tenho. Então, comece a fazer. O negócio cresce menos de 60 dias, você colhe, come, dá para cortar algumas vezes antes dele crescer e dar semente. Se você faz um sisteminha, você tem um contato com algo muito mais voltado à realidade, de produzir algo, de ter um contato mínimo que seja com a natureza, aquela responsabilidade de rotina, de regar, de fazer as coisas, de cuidar de algo, e de construir algo que é para o teu benefício. Coisas Isso é que as benéfico, pessoas... terapêutico, de tantas maneiras que dava para escrever isso como receita e assinar, sabia? Coisas Sério. que as pessoas perdem, sabe? Nós estamos lidando com uma geração que não consegue tomar uma quantidade de água durante o dia. Uhum. Cara, eu preciso que você tome 3 litros de água. Ah, mas é difícil. Não consigo. Porra! Então, meu amigo, morre! Você morra, né? Você nem se esforça, velho. Cara, morra! Se você não consegue tomar a água que você deveria tomar durante o dia para manter-se minimamente saudável, morra! Você não tem vergonha disso, né? Tipo, você perde por um copo d'água, bicho. Entendeu? Assim, você prefere realmente enfrentar as consequências de uma baixa ingesta de água, principalmente no seu sistema renal? Você realmente prefere isso? Então, cara, desculpa, você tem que morrer, porque você não serve para nada. Se nem isso faz. E assim, a nossa geração entrou num ponto em que há a epidemia das vítimas do conforto. Porque beber 3 litros de água por dia vai ser desconfortável. Diálise também é. Então, escolha o teu desconforto e, de preferência, um desconforto útil. Qualquer desconforto momentâneo não tem a noção de um desconforto momentâneo para ter um benefício futuro. Não tem preferência temporal. Né? É altíssima. Isso é complicadíssimo. Tudo para agora. Não pode tudo sofrer tem que ser uma hoje. decepção. Quanta gente que vai em uma consulta, chega na segunda, olha o resultado de exame, vai fazer tal coisa. Ah, mas eu achei que a partir de agora você ia dizer que eu posso fazer um ciclo. Eu não sei por que você achou isso, eu nunca prometi isso. Você vai fazer dieta, exercício, e daqui a 3 meses você volta e me diz quanto é que você evoluiu. E a pessoa não volta, porque 3 meses... Deus me livre de ter que fazer alguma coisa seguida e com regularidade por 3 meses seguidos. Inteiros. Isso é completamente fora de... Eu sou uma médica completamente fora de realidade, não é possível, não é não? Céu, que coisa horrorosa. Olha só, é horrível, né? A pessoa devia pegar o dinheiro de volta se eu mandei ela fazer a mesma coisa por 3 meses e esperar. Porra, sabe? Então, a pessoa é vítima do comodismo. Entendam que não dá para ser tudo preta por ti, 24 horas de entrega, pronto, terceirizado. É por isso que está todo mundo adoecido, por falta de propósito e envolvimento na produção
da coisa. Para você produzir um corpo esteticamente bonito, você tem que se envolver no processo, cultivar o teu corpo. Se você quer ser longevo, se você quer chegar bem aos 100 anos, então eu sinto muito te dizer, seu filho de uma puta, você vai ter que se cuidar todo dia, até os 100, que você quer viver até lá. Não é hoje que você faz uma coisa e está garantido até os 100 anos. É por isso que você precisa Para negar a de morte, né? delirar. É Você por isso que precisa você cuidar do precisa. teu cérebro, porque você está delirando. É por isso que você precisa negar a sua terminalidade de vida, né? Porque você está destruindo ela. Sim, e qual que é o problema da terminalidade da vida? Nós somos humanos. É óbvio que a Mas está gente fazendo morre. isso muito antes do tempo, né? Então, assim, ele está Não, negando tudo bem. ele está negando viver de uma forma adequada e aí Pro objetivo que ele quer. tenta esconder que o tempo está passando, né? E não fez Sim, nada que deveria. exatamente, é o pânico e a negação, é aqueles estágios do luto iniciais, né? Então, assim, você já E está de passa luto nisso, por né? tudo Ele que você fica fez errado. fica a vida Exato. inteira nisso. Fica ali toda vez na negação e na raiva. Negação e raiva. E não processa o resto, que é você precisa viver e lembrar que você vai morrer. Né? O carpe diem é aproveitar o teu dia de uma maneira produtiva. E o memento mori é lembre-se que você vai morrer. Esteja pronto para você morrer. Então você tem que aproveitar o dia. E aproveitar o dia não é se entupir de droga e se divertir o tempo todo. Não tem como. Você não vai chegar, você não consegue chupar cana e assoviar. Você tem que construir. Você não consegue nem se comprometer a meter uma alface na jardineira na tua área de serviço e cuidar dela para você ter a alface aqui e ali. Pô, você mora aqui, você e um companheiro, 2 pessoas. Pô, meia dúzia de pezinho de alface para você ir lá catando, você já resolveu um problemão e você desenvolveu uma coisa para o seu cérebro que a nossa geração deixou atrofiar, que é o propósito de utilidade para si mesmo e para quem a gente ama. O fato de você trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite para os outros não é o que te torna um humano com significado. O que você faz por você e pelas pessoas que você ama, com quem você se importa, que se importam com você, que é a verdadeira noção de vida em sociedade, em grupo, é o teu núcleo. Você trabalha num cubículo de 8 às 8 porque você precisa de dinheiro para pagar a conta. Tem que colocar isso em perspectiva. Vamos chegando ao final desse episódio. Eu vou encaminhar ele para um amigo chamado Júlio Lobo. Acho que vale a pena ele ouvir esta abordagem um pouco mais médica e estética e de saúde. Comentem aqui embaixo se vocês querem que a gente faça um nesse sentido, falando de performance, né, do quanto o cérebro é negligenciado, às vezes, por atletas, seja por inteligência ou coisas assim, né, o desenvolvimento intelectual. Mande isso para alguém que esteja precisando ouvir, né, que esteja preso no mundo dos procedimentos ou do skincare, quando deveria estar preocupado com coisas maiores da própria existência. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.